Olá a todos, bem-vindos a mais um Fora da Cápsula, o podcast que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Emma Paulino, como sempre, aqui à conversa comigo. Olá, Emma. E hoje também Xavier Barreto. E hoje vamos falar sobre urgências hospitalares. E eu digo isto desta forma porque eu acho que já prendi a atenção de todas as pessoas, porque é um tema que está na ordem do dia e que, acima de tudo, as pessoas querem muito ver resolvido todas as complicações relacionadas com as urgências hospitalares. A Emma é presidente da ANF, o Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. O cenário é sempre pintado de uma forma muito dantesca, eu diria, Xavier: sobrelotação, horas de espera, urgências que encerram, o desgaste dos profissionais e das desnecessárias às urgências. É mesmo assim tão dramática a situação, ou as coisas também têm aqui algum exagero dado, muitas vezes até pelos meios de comunicação social? Antes de mais, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu começo naturalmente por agradecer o convite à Associação Nacional de Farmácias, na pessoa da EMA. É um gosto de estar aqui convosco. E para responder à questão, de facto, o cenário não é bom. Nós temos uma enorme dificuldade, particularmente em duas áreas que são mais críticas, na obstetrícia e na pediatria, e de facto a situação tem-se vindo a agudizar nos últimos anos, essencialmente por falta de recursos humanos. Nós não fizemos o investimento que devíamos ter feito em recursos humanos, não formamos os médicos de que necessitávamos, e agora, para recuperar este atraso, esta falta de investimento que temos ao longo de décadas, demora muito tempo. Portanto, não se formam profissionais com um estalar de dedos, isso demora muito tempo. E eu diria que no imediato temos que ter medidas de curto prazo que procuram mitigar o problema, não vão resolver de uma forma estrutural só quando formarmos mais pessoas e criarmos condições para as contratarmos, que é um outro problema. Sim. No imediato não temos alternativa senão concentrar a nossa resposta e repensar o percurso dos nossos doentes, eventualmente encontrando novas respostas para os nossos doentes. É isso que está em cima da mesa, é isso que está agora a ser discutido. Portanto, respondendo à minha pergunta, é sim, o cenário é de facto muito complexo, muito complicado e, acima de tudo, muito difícil de resolver esta situação, não é? Pelo menos no curto prazo. Sim, o cenário é mau, particularmente em algumas regiões do país, no Algarve, na margem sul do Tejo. Há regiões do país que são claramente mais afetadas por este problema, e o cenário é mau. Nós podemos dizer que fecham mais. A direção executiva diz-nos por estes dias que fecharam menos urgências este ano do que no ano passado. Sim. Mas isso, eu diria que para quem está na margem sul e não sabe, quando entra em trabalho de parto, onde é que deve dirigir para ter o seu filho, obviamente que isso não resolve o problema. E, portanto, existe um problema de facto e ele tem que ser resolvido com medidas estruturais no imediato, com medidas de curto prazo que vão mitigar o problema, mas não vão resolver. As causas para esta situação são muito locais, têm a ver com má gestão aqui no nosso país, mas eu diria que também as mudanças que têm ocorrido, demográficas até no mundo, não facilitam a resolução da situação. O que lhe quero perguntar é como é que comparamos Portugal com outros países, como é que estamos relativamente a outros países com quem nos possamos comparar, por terem dimensões semelhantes à nossa e estruturas demográficas também muito parecidas com a nossa. Sim, quando olhamos para a urgência não estamos bem na comparação. Estamos piores que os outros. Estamos piores que os outros. Temos muito mais procura de serviço de urgência, o que também revela alguma coisa sobre a nossa incapacidade de gerirmos doença crónica e de acudirmos às pessoas. E, portanto, elas só têm uma resposta, só têm uma alternativa, só têm uma porta aberta, que é da urgência. E, portanto, aí estamos muito pior. Quando olhamos para o sistema de saúde como um todo, e em concreto para o Serviço Nacional de Saúde, não estamos assim tão mal. Portanto, quando nos comparamos, o que vemos é que em áreas importantes como o cancro ou a gestão de doença crónica, numa série de áreas de resultados em saúde, nós comparamos bem, particularmente se tivermos em conta aquilo que gastamos comparado com outros países. Sim. Portanto, nós gastamos metade do que gasta um alemão. Sim. E, portanto, se tivermos em conta, se tivermos uma lógica de custo e efetividade, eu diria que nós temos excelentes resultados. Sim. Na urgência estamos mal. As medidas que têm sido adotadas nos anos mais recentes, que têm, por exemplo, permitido às pessoas não aceder à urgência de forma tão automática e direta como acontecia, portanto, as linhas de saúde 24 e outras formas de triagem, não têm tido resultados positivos? Terão tido algumas, sempre é residual, repare. Podem melhorar 5-10%, mas não resolvem o grosso do problema, não é suficiente. E, portanto, era preciso aqui alguma coragem por parte dos nossos governantes para terem uma visão mais transformadora dos cuidados de saúde. O que é que podia ser feito pelos nossos governantes e que não tem sido feito por falta de coragem? Sim, repare, há cerca de um ano, quando este governo começou a preparar o plano de emergência, o grupo que o estava a preparar chamou-nos, como chamou um conjunto de entidades, sociedades, associações, com certeza. Chamou-nos e pedimos a nossa opinião. O que é que deve ser feito? O que é que deve estar neste plano de emergência para melhorar a saúde dos portugueses?
E a proposta que nós demos, a principal proposta, foi uma realocação de tarefas e de funções dentro do sistema que tornasse o sistema mais eficiente e que permitisse maior acesso a cuidados de saúde. Isto implicaria certamente dar um novo papel aos enfermeiros, colocar os enfermeiros, como já existem em muitos outros países, a fazer acompanhamento de doentes crónicos, eventualmente a prescrever medicamentos, porque não? A fazer técnicas mais diferenciadas, portanto, dar um novo papel aos enfermeiros, retirar o médico, e este é um problema tremendo, é impossível discutir isto, infelizmente, em Portugal. Retirar o médico da primeira linha de contacto com muitos doentes. Repare, em Inglaterra, alguém que tenha dor lombar não vai a um médico, não vai a um especialista em medicina geral familiar, vai a um fisioterapeuta que se diferenciou para diagnosticar aquele doente e perceber se ele pode ser tratado por um colega fisioterapeuta ou se tem que ser referenciado para um especialista de medicina física e reabilitação. Então aqui falamos de uma dificuldade muito cultural também. Também, repare, o alguma pedagogia que tem de ser um outro exemplo que as pessoas percebem facilmente. Nós, na nossa vida privada, se temos um problema de saúde mental, podemos ir diretamente a um psicólogo no âmbito privado, pagando essa consulta do nosso bolso, mas no Serviço Nacional de Saúde não podemos. Temos primeiro passar pelo médico de família, mesmo que seja só para eles nos referenciar para um psicólogo. Sim. E portanto, e aqui aproveito já para introduzir o tema das farmácias. As farmácias têm aqui um papel fundamental. Sim. E nós referimos-lo nesse dia que fomos ouvidos por esta comissão. E portanto não é preciso inventar nada, basta olhar para aquilo que está a ser feito lá fora, basta olhar para aquilo que já são as competências dos farmacêuticos. Não tínhamos que acrescentar competências ou formação, é aquilo que o farmacêutico já sabe fazer e que já faz em outros países. E portanto achamos que existe aqui um potencial imenso nas farmácias e nos farmacêuticos que não está a ser explorado. Aquilo que eu tenho percebido também, que me tenho percebido também ao fazer, até nestas conversas que aqui temos tido, é que muitas vezes o dinheiro é um problema grave, não é? E é preciso injetar capital, mas muitas vezes são questões culturais que estão aqui entre o problema e a solução. Ainda bem que chamou aqui as farmácias para o centro da conversa, porque é disso que vamos falar, Emma. Vamos repetir-nos, creio eu, mas temos falado aqui muito do papel central que as farmácias podem desempenhar neste alívio do nosso Sistema Nacional de Saúde. Sim, é um facto e parece que nos estamos a repetir, mas aparentemente nunca é demais. Sim, até porque depois a importância daquilo que dizemos está nas pessoas que nos ouvem. Sim. E efetivamente, do ponto de vista efetivo, nós achamos também, e partilho aqui da opinião, de que não temos aproveitado o enorme potencial que existe nas farmácias enquanto primeira porta de entrada para muitas pessoas no sistema de saúde. E efetivamente nem se trata de reinventar a roda. Temos estes exemplos a nível internacional, mas a verdade é que há várias décadas que existem uma série de situações ligeiras que são passíveis de resolução nas farmácias comunitárias, ainda ao dia de hoje, para os quais temos um arsenal terapêutico, os ditos medicamentos não sujeitos à receita médica, que o farmacêutico já recomenda. Agora, é impensável, ao fim de tantas décadas de experiência nestas áreas terapêuticas, mas entretanto noutras, e tendo em conta também os desenvolvimentos que temos tido, até tecnológicos, que nos permitem ter uma série de testes rápidos que nós podemos utilizar nas farmácias, e para além dos testes rápidos também determinadas determinações que nós fazemos, que não se possa aproveitar essa informação que nós recolhemos nas farmácias, quer para tratar situações agudas, por exemplo, os testes rápidos dizem-nos prontamente, por exemplo, se uma mulher está ou não com uma infecção urinária, e nós podemos fazer perguntas para despistar se é uma infecção urinária sem complicações, ou seja, que não tem outros sintomas de alarme que exijam de facto uma referenciação ao médico. Sim. E que essas pessoas sejam efetivamente logo tratadas na farmácia através da recomendação de um medicamento com o devido e é melhor para toda a gente, as pessoas registro. Também têm um tratamento muito mais rápido, acedem ao cuidado de saúde de forma muito mais direta. E aumenta-se a eficiência do sistema e liberta-se tempo dos profissionais de saúde, particularmente dos médicos, para tratarem situações altamente complexas, porque efetivamente se nós temos pessoas a viver cada vez mais anos com mais doença, que tomam mais medicamentos e que exigem um cuidado mais complexo, próximo, exatamente, nós temos de libertar espaço nos profissionais de saúde para precisamente poderem acompanhar essas situações, e só o podemos fazer libertando aquilo que são tarefas que hoje em dia já podem ser realizadas
realizadas, realocadas, como aqui dissemos, por outros profissionais de saúde e outros níveis de cuidados, precisamente para poder aumentar a eficiência do sistema. Eu costumo dizer muito que temos de promover uma nova redistribuição da pessoa nos diferentes níveis de cuidados. Então, mas quem é que não quer que isto aconteça? Vamos lá saber. De forma muito objetiva e muito clara, porque é que de facto, qual é afinal o empecilho? Nós estamos a falar de as farmácias ainda por cima têm este capital de confiança das pessoas. As pessoas confiam no seu farmacêutico, têm uma relação muito próxima, muito cotidiana e prolongada no tempo, vão à mesma farmácia durante anos. Estão em várias localidades, em várias aldeias do país onde não há um centro de saúde, há uma farmácia. Porque é que isto não está a acontecer de uma forma... É uma questão corporativa, Xavier. São os médicos que não querem, são os enfermeiros que não querem abdicar, vamos dizer assim, desse poder ou dessa... Não sei. É claramente uma questão corporativa de todos. Portanto, os enfermeiros não querem, os médicos não querem, e, portanto, eu diria que teria que existir uma realocação em escada, portanto, do topo até à base, teria que existir uma realocação entre todas as profissões, tem que ser consensual. Portanto, isto não se faz contra ninguém. Claro. Isto não se vai conseguir fazer contra a ordem dos médicos. Não faz sentido sequer que seja assim. Tem que ser de forma consensual, colaborativa. Os protocolos, por exemplo, vamos falar do doente agudo. Há países que têm circuitos de doente agudo nas farmácias que tratam com patologias menores, não graves. E esses protocolos, essas árvores de decisão são obviamente feitas com o acordo, com a colaboração dos médicos. Por exemplo, da Escócia foi assim, em outros países foi assim. E portanto isso não pode ser feito contra ninguém. Mas na verdade ninguém quer abdicar de nada. Se as pessoas não conseguem abdicar de nada, também não conseguem fazer outro tipo de tarefas mais diferenciadas e que neste momento são necessárias. Sim. E portanto quando nós falamos sobre isto, geralmente dizem-nos, mas eu vou passar esta tarefa para um outro profissional que nunca o fez e isso tem um risco. Por exemplo, passar as vacinas para os farmacêuticos, isso tem um risco. E, obviamente tem um risco, tudo tem um risco, claro. Como é natural, não é? Mas não passar essas tarefas para outros profissionais tem um risco ainda maior, que é ter os serviços completamente sobrelotados e não estamos a dar acesso a cuidados de saúde a pessoas que nem sequer têm diagnóstico. E portanto, deixe-me dar-lhe um exemplo. Eu trabalho no Hospital São João, no centro ambulatório. Nós fazemos cerca de 1 milhão de consultas por ano. Eu diria que talvez 1/3 destas consultas não tem grande valor acrescentado. Não eram desnecessárias. Poderiam não acontecer. Ou poderiam acontecer feitas por outro profissional ou noutro nível de cuidados. A minha mãe é uma dessas 300 mil pessoas. A minha mãe é diabética, é hipertensa e vai ao meu hospital e vai periodicamente, 6 meses. Vai falar com o seu médico, mas está bem, portanto não tem nenhuma alteração do seu estado, não tem nenhuma alteração farmacoterapêutica, está ótima, mas é marcada de 6 meses por rotina, porque é assim, em Portugal nós marcamos os doentes de 6 meses ou de ano em ano por rotina, sempre foi assim. E ela não vai lá fazer nada. E portanto ela poderia perfeitamente ser acompanhada numa consulta de enfermagem ou na farmácia comunitária. Podia obviamente fazer-se uma triagem, podiam fazer uma determinação dos níveis de glicemia, portanto podiam fazer um conjunto, uma bateria de testes para perceber se a minha mãe está em risco, se tem que ser referenciada ou não para uma consulta médica. E portanto, enquanto este médico está 15 minutos com a minha mãe ou com qualquer outro doente que não tem este valor acrescentado, não está 15 minutos com um doente que está há meses à espera de uma consulta, que não tem ainda diagnóstico e não está em tratamento. Portanto, este é o custo de nós não fazermos esta mudança. E portanto, agora de facto é como diz, é uma questão cultural e muito difícil de mudar. Não é contra ninguém, como disse o Xavier, e é a favor, acima de tudo, isso é o mais importante, do doente, das pessoas que têm de aceder aos cuidados de saúde. Vão continuar a sublinhar, a bater nesta tecla EMA, não é? A nível institucional. O que é que vocês estão a fazer, a associação, e a nível corporativo também, para dialogar com os médicos, com os enfermeiros, com os outros agentes, para que isto possa acontecer? Estamos mais perto de chegar a esse lugar ou estamos cada vez mais longe? Eu penso que sim, que estamos mais perto porque a população assim o exige, claro. E os indicadores de saúde de Portugal também o exigem. E na realidade eu acredito sempre que para haver uma mudança nós temos de implementar tanto estratégias, aquelas que nós chamamos top-down como bottom-up, ou seja, trabalhar no top-down, ou seja, trabalhar com a ordem dos médicos no sentido de dizer que nós não queremos usurpar funções, aquilo que pretendemos é que se retire o máximo potencial que existe já decorrente da formação dos farmacêuticos para podermos acrescentar mais valor à jornada de saúde das pessoas e até informar o processo clínico
de forma a que o médico depois até possa tomar as melhores decisões, com base nessa informação que também pode e deve ser recolhida na farmácia. Portanto, temos feito este trabalho com a Ordem dos Médicos, assim como temos feito este trabalho com outras instituições, mas a nível local nós também temos desenvolvido alguns projetos que procuram, no fundo, testar estes modelos mais colaborativos e ainda recentemente, por exemplo, estivemos numa reunião que foi promovida pela Ordem dos Farmacêuticos, em conjunto com a ULS do Alto Alentejo, e para a qual a Associação Nacional das Farmácias foi convidada, e em que estivemos a debater em conjunto o que é que nós poderíamos fazer para promover uma maior integração dos cuidados prestados nessa zona do país. E estavam presentes também médicos, tanto de medicina geral e familiar, portanto a diretora clínica dos cuidados primários da zona, e também estava a diretora clínica dos cuidados hospitalares, para além da diretora também dos serviços farmacêuticos hospitalares, e na realidade aquilo que nós percebemos é que há muito mais convergência de opiniões em relação àquilo que poderia ser feito do ponto de vista desta redistribuição do que aquilo que muitas das vezes parece ser a narrativa. Só aqui neste podcast já falámos com pessoas das mais diversas áreas e todas elas são unânimes, não é? Concordam que este é um processo que tem de acontecer. E, portanto, eu diria que nós estamos muito expectantes de que haja disponibilidade para se sentarem a uma mesa. Claro. Para que estas organizações possam efetivamente sentar-se à mesa e em conjunto poder discutir estas matérias. Eu concordo muito com aquilo que o Xavier disse. Isto não pode ser contra ninguém. Claro. Tem de promover um envolvimento de todos, mas todos também temos de estar muito conscientes precisamente do que é que pode acontecer do ponto de vista do sistema de saúde português, do ponto de vista dos indicadores de saúde do país e particularmente a cada uma das pessoas que precisa dos nossos cuidados, se esta conversa não for tida. Claro. Xavier, falou aí há bocadinho dos motivos, começámos esta conversa por falar de alguns dos motivos que ajudam a explicar este caos instalado. Falou aí dos médicos, falta de recursos humanos. Há mesmo falta de profissionais ou a gestão desses profissionais é que não está a ser feita da melhor forma? Fala aqui das condições de trabalho, por exemplo, dos médicos e dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. De que forma é que essa gestão pode acontecer, pode ser melhorada para termos aqui um resultado mais efetivo na melhoria dos cuidados de saúde? Sim. Não, há falta de médicos, claramente, do Serviço Nacional de Saúde e mais em particular... Mas os que há também querem sair do Serviço Nacional de Saúde. Alguns sim, outros não. Portanto, mas sim, há falta de médicos, particularmente em algumas especialidades que acabam por condicionar um conjunto de outras. Há falta de anestesistas, por exemplo, e os anestesistas condicionam uma parte importante do hospital. Portanto, não há maternidade sem anestesista, não há bloco operatório sem anestesista. E, portanto, às vezes é um bocadinho simplista demais. Eu vejo muitas vezes essa análise de comparar médicos per capita com outros países. Isso é uma análise muito pobre que não nos dá uma noção real daquilo que está a acontecer. Faltam médicos em algumas especialidades e faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde. O mundo é cada vez mais global e o mundo do trabalho médico também. E, portanto, nós temos médicos a trabalhar nos Emirados Árabes Unidos e a ganhar 10 vezes mais do que aquilo que ganham aqui no Serviço Nacional de Saúde. E é muito difícil competir com isto. Portanto, de facto, temos que melhorar as condições de trabalho. Mas se eles se sentissem valorizados e bem tratados aqui, não iriam lá para fora. Com certeza. Ainda que a questão salarial seja importante, claro, não podemos negar. Portanto, sim. Mas concordo consigo. Portanto, se tivéssemos, eu diria, experiências que já temos em algumas áreas, experiências inovadoras de gestão que retribuem o mérito e, portanto, premiam o mérito, que tem um conjunto de incentivos em função do mérito, eu diria que esse é um forte incentivo para as pessoas ficarem, porque de facto sentem que vale a pena e que estão a ser reconhecidas por aquilo que estão a fazer. Naturalmente que as condições de trabalho, a questão dos horários, a flexibilidade é uma coisa que importa muito, particularmente aos mais jovens, têm uma visão diferente do trabalho, querem mais flexibilidade, querem horários com outro tipo de organização. Tudo isso é importante e nós não estamos preparados para isso. Talvez o sistema esteja a funcionar há muito tempo da mesma forma, com certeza. E não atendendo às novas necessidades dos profissionais. Os hospitais, particularmente a área programada, está muito organizada das 8 da manhã às 8 da noite e se calhar alguns doentes não querem vir nesse horário, querem vir às 10 ou às 11 da noite e se calhar alguns médicos mais jovens também preferem trabalhar à noite e não trabalhar de manhã, ou trabalhar 12 mais horas por dia e não trabalhar 2 ou 3 dias por semana. Portanto, temos, eu diria, que olhar para isto de uma forma mais aberta e procurar ter em conta as expectativas que têm os profissionais neste momento. Agora, não é que é difícil, é um desafio difícil. Há outros desafios que também são importantes e que não estão a entrar pela porta dentro e que acaba por ser um bocadinho paradoxal. Nós estamos aqui a discutir a questão da realocação de tarefas e até a resistência de algumas profissões à realocação de tarefas,
quando temos ferramentas como a inteligência artificial que nos está a entrar pela porta dentro e que vão alterar completamente a forma como nós trabalhamos. Portanto, há 15 já estão dias, a sentir isso, essa necessidade? No dia a dia ainda não, temos algumas coisas já pontuais, mas as coisas estão a acontecer. Eu há 15 dias li um artigo sobre um novo motor, acho que era da Google ou da Microsoft, que era já muito melhor do que os melhores médicos a fazer diagnóstico. Portanto, isto está a ser testado e já existe neste momento. E, portanto, reparem, nós já temos ferramentas de inteligência artificial que fazem diagnóstico muito melhor do que o melhor especialista em medicina interna. E estamos aqui a discutir se podemos ou não colocar o farmacêutico a fazer um conjunto de tarefas, por exemplo, de acompanhamento de doentes crónicos perfeitamente estáveis e sem nenhuma alteração. Portanto, isto parece não fazer grande sentido. É verdade. As coisas parece que não estão alinhadas, não é? Sim. E, portanto, acho que temos mesmo que repensar, ter alguma abertura para repensar, até tendo em conta que estas ferramentas vão ser um auxílio importante e que vão estar ao alcance de todas as profissões, muito em breve. E provavelmente vão ter de recrutar outro tipo de profissionais, talvez, não é? Para integrarem as várias equipas. Eu que recorro muito ao meu farmacêutico e ao meu médico, falo com ele por mensagem escrita, agora vou muito ao ChatGPT. E eles já me disseram, cuidado com isso, mas pronto, em breve vai sendo cada vez mais fiável. Esta gestão dos recursos humanos é sem dúvida um dos grandes problemas, mas existem outras causas que ajudam a explicar o envelhecimento da população, que a Emma já aqui referiu. Vocês também sentem isso todos os dias e não há forma de reverter este processo, não é? Vai agravar com certeza, vai ser aqui um empecilho cada vez maior para tornar os serviços mais ágeis, não é? Não, sem dúvida. Portanto, há mais pessoas a precisar de mais cuidados de saúde. Nós vamos ter maior procura, temos mais pessoas a precisar de cuidados de saúde, as pessoas têm outro tipo de expectativas em relação ao seu estado de saúde. Portanto, no passado se calhar esperavam e não se preocupavam tanto, e agora não, vão diretamente ao médico, querem resolver o seu problema e, portanto, são menos tolerantes, eu diria, com uma alteração do seu estado de saúde, e é natural que assim seja. E ao mesmo tempo temos uma redução de recursos, mas não é só portuguesa. Repare, este fenómeno de falta de médicos, não é só falta de médicos, é de enfermeiros, é de profissionais de saúde em geral, é um fenómeno europeu e até mundial, e portanto nós temos que encontrar formas de lidar com ele. Não tenho qualquer dúvida que a tecnologia e a inteligência artificial vão ser um recurso importantíssimo num futuro muito próximo. E portanto também aí, quando eu falo em repensar recursos, aliás, incluir farmacêuticos, incluir enfermeiros, incluir novos profissionais, novas entidades, a inteligência artificial tem que estar, obviamente, nestes percursos também, a ajudar-nos a tratar melhor, a diagnosticar melhor os nossos doentes. E, portanto, temos que vencer estas resistências muito rapidamente, porque senão quem padece, no fundo, disto são os doentes. Essa é aqui a grande questão. Muito obrigado, Xavier. Eu espero que as pessoas não tenham ficado demasiado deprimidas com esta conversa, até porque se esta conversa está a acontecer, significa que há vontade de resolver a situação e de que... Deixa-me só dizer uma coisa. Eu tenho esta ideia que a Emma transmitiu há bocado, eu também tenho esta ideia. Quem está no terreno, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos que estão no terreno querem fazer isto e em muitos locais estão a fazer isto acontecer. E portanto nós às vezes podemos deixar-nos enganar porque aquilo que é dito muitas vezes por quem representa as instituições no terreno não é exatamente assim. E portanto isso dá-nos a esperança e eu diria até a certeza, praticamente a certeza de que isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não, foi por isso que eu comecei a conversa justamente por aí. É mesmo assim ou estamos a exagerar? Obrigado, Xavier, obrigado, Emma, para encerrar este episódio, como acontece sempre, uma ideia, um facto fora da cápsula sobre as nossas farmácias que ajudem as pessoas que nos estão a ouvir a entender melhor aquilo que é a vossa realidade e a vossa história. Sim, e é algo que nós já temos falado ao longo da nossa série de podcasts, mas que também está muito relacionado com esta questão da falta de profissionais ou não no sistema, e de facto as farmácias comunitárias em Portugal têm uma média de 4,1 farmacêuticos a trabalhar nas farmácias, o que é um valor bastante acima da média europeia e até eu diria bastante diferente daquele que nós vemos no panorama internacional. Portanto, também aqui vemos um ponto que, por um lado, deve ser aproveitado, por outro lado, também um ponto de esperança, que é possível reter profissionais de saúde qualificados nas nossas instituições de saúde e agora, claramente, temos também aqui a oportunidade de os utilizar de facto para melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, há muita gente muito bem preparada para receber quem vá até uma farmácia para prestar cuidados de saúde. Fora da cápsula foi mais um episódio, vemo-nos no próximo a assinalar os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Até à próxima.